Drones por todos os lados, arranha-céus por todos os cantos, luzes de neon, robôs entregadores, carros que dirigem sozinhos. Parece cena de filme futurista. Mas é só mais um dia comum em Xangai. A cidade mais rica da China virou um dos laboratórios urbanos mais extremos do planeta. São mais de 25 milhões de pessoas vivendo apertadas, conectadas, aceleradas, todas tentando acompanhar o ritmo de um lugar onde o futuro chegou rápido demais. Aqui, tudo é exagerado. O aluguel é absurdo, o metrô é lotado, o ritmo de trabalho é insano e até pedir um café parece operação de guerra. A tecnologia promete resolver tudo, mas cobra caro em troca. Espaço, tempo, sanidade e até um pouco de humanidade. Você já parou para pensar como é viver num lugar assim? Hoje, o Belo Mundo vai te mostrar como é a vida na cidade mais rica da China. Um mergulho real em como é a vida por trás dos drones, dos arranha-céus e das promessas tecnológicas. Dos apartamentos de 8 metros quadrados às entregas em 15 minutos. Do glamour digital à exclusão silenciosa de quem não consegue acompanhar. Porque aqui, o progresso é cruel e não espera ninguém. Número 1. Localização e dados geográficos. Xangai fica no leste da China, de frente para o Mar da China Oriental. É como se fosse a vitrine do país. A primeira coisa que o mundo vê quando olha para a China moderna. Mas por trás dessa fachada futurista, tem uma cidade imensa, barulhenta, acelerada, onde tudo acontece ao mesmo tempo. Para começo de conversa, ela é enorme, tem mais de 6 mil quilômetros quadrados. Mas o que pega mesmo é a quantidade de gente. São mais de 25 milhões de habitantes, dividindo o espaço num território que vive espremido entre arranha-céus, avenidas largas e becos apertados. Aqui, o espaço é luxo. A cidade é cortada pelo rio Huangpu, que separa duas Xanghais completamente diferentes. De um lado, o bairro de Pudong, o cartão postal com os prédios altos, luzes neon, drones voando e placas digitais em todo canto. Do outro, a cidade antiga, com mercados populares, bicicletas velhas, cheiro de óleo e macarrão no ar. O clima também não dá trégua. No verão, os termômetros chegam a 35 graus com sensação de mais de 40, graças à umidade que gruda na pele. No inverno, a mínima pode cair para 3 graus, com vento cortante que vem direto do mar. Mas Xangai não diminui o passo por causa disso. Faça chuva ou faça sol, a cidade funciona no modo turbo. Cada bairro tem uma função: zona industrial, distrito de moda, centro financeiro, polos de arte e tecnologia. Tudo misturado e conectado por uma malha de transporte que parece não ter fim. E no final uma coisa é incontestável. Essa cidade não foi feita para descansar. Foi feita para acontecer. E tudo nela é pensado para manter esse motor girando. Mas nem sempre foi assim. Número 2. História. Antes de virar sinônimo de modernidade, essa metrópole era apenas um porto estratégico, enfiado entre o mar e os rios do leste chinês. E justamente por causa da localização, foi invadida, repartida e explorada por potências estrangeiras ao longo do século XIX. Depois das guerras do ópio, a China foi forçada a abrir seus portos ao comércio ocidental, e ali se formou um dos cenários mais bizarros do país. Concessões internacionais, onde britânicos, franceses, americanos e japoneses comandavam bairros inteiros como se fossem embaixadas com regras próprias. De um lado, bondes com placas em francês. Do outro, templos chineses e mercados de rua. Tudo junto, mas nada igual. Durante as décadas de 30 e 40, o lugar explodiu economicamente. Era o centro financeiro da Ásia, com cassinos, clubes de jazz e hotéis de luxo. Mas esse glamour desmoronou com a invasão japonesa, a guerra e depois a Revolução Comunista de 1949. A cidade perdeu protagonismo, enquanto Pequim virava o novo centro do poder. A virada veio nos anos 90. Quando o governo decidiu abrir a economia, esse território foi escolhido como vitrine da modernização. Vieram os arranha-céus, as zonas econômicas especiais,
os investimentos estrangeiros e um ritmo de construção que parecia não ter fim. Em 30 anos, o que era uma cidade com cicatrizes coloniais virou símbolo de potência emergente. Hoje, é o maior porto de carga do mundo, sede de uma das principais bolsas de valores da Ásia e vitrine do poder econômico chinês, mas com muita dificuldade. Número 3. Cotidiano da cidade que nunca para. Por volta das 5 da manhã, a cidade já está em movimento. Não é insônia coletiva, é sobrevivência. Nos primeiros minutos do dia, milhões de pessoas começam a circular em silêncio, saindo de apartamentos apertados, atravessando ruas lotadas e disputando espaço nos corredores do metrô. Quem acorda atrasado, perde o horário e possivelmente perde o dia. O cenário se repete em todos os cantos. Luzes acesas em caixinhas empilhadas, vapor saindo das cozinhas improvisadas, gente escovando os dentes com uma mão e conferindo mensagens no celular com a outra. Tempo é um luxo que pouca gente tem. Do lado de fora, a disputa continua. Calçadas cheias, ciclistas desviando de pedestres, entregadores acelerando em motos elétricas. Tudo ao mesmo tempo. O objetivo de todos é o mesmo: conseguir embarcar num dos trens do metrô antes que fiquem impossíveis de entrar. E é aí que o número impressiona. São mais de 10 milhões de passageiros por dia circulando no sistema subterrâneo, como se toda a população de Portugal entrasse e saísse dos vagões todos os dias, numa sincronia silenciosa e sem folga. Mas, por incrível que pareça, funciona. Não é confortável nem calmo, mas funciona. Existe uma espécie de coreografia coletiva não falada. As pessoas se movem rápido, mas com uma lógica própria. Cada um já sabe onde ficar, quando avançar, quem deve sair primeiro. Essa lógica do movimento define o ritmo de tudo por aqui, e não para quando o sol nasce. Ela continua dentro dos escritórios, nos aplicativos, nos elevadores, nos restaurantes e, claro, dentro de casa. Aliás, é dentro de casa que começa a parte mais difícil, porque quando você tem menos de 20 metros quadrados para chamar de lar, até descansar exige planejamento. Número 4. Viver em menos de 20 metros quadrados. Lembra que a gente falou no começo que nessa cidade cada metro é disputado? Isso fica ainda mais claro quando se entra na casa das pessoas. Em boa parte dos bairros, o normal é viver espremido. 80% dos apartamentos populares têm menos de 20 metros quadrados. Tem gente morando em 8, 10, 12. E dentro desse cubículo, tudo precisa ter mais de uma função. Cama que vira sofá, mesa que dobra e desaparece, geladeira que cabe debaixo da pia, banheiro que serve para lavar roupa, louça e até escovar os dentes ao mesmo tempo. É uma arquitetura de sobrevivência, e não tem nada de improviso. Tudo é pensado, encaixado, aproveitado. O mais curioso? Esses cubículos não são baratos. Um aluguel médio pode custar $800 por mês, ou seja, você paga caro para viver num espaço menor do que o banheiro de muita gente. Mesmo assim, a procura só cresce. Porque o espaço é pouco, mas a cidade lá fora oferece tudo. A casa, nesse contexto, vira só um ponto de apoio, um lugar para dormir, comer alguma coisa rápida e sair correndo de novo. Número 5. O sistema 996. Se tem uma palavra que define a rotina de trabalho por aqui, é exaustão. 7 da manhã. Ainda nem amanheceu direito e já tem gente lotando o metrô, bocejando em pé, de fone no ouvido e marmita na mochila. Ninguém fala, ninguém olha para o lado. Todo mundo sabe que o dia vai ser longo. Por aqui, trabalhar 12 horas por dia, 6 dias por semana, não é exceção. É padrão. Esse ritmo tem até nome. 996, das 9 da manhã às 9 da noite, 6 vezes por semana. Mas a verdade é que muita gente começa antes e termina depois. E como o trajeto até em casa pode durar mais de 1 hora, tem funcionário que prefere nem sair do prédio. Dorme por ali mesmo. As empresas sabem disso e oferecem tudo para manter o time rendendo. Refeitório com 3 refeições diárias, academia, lavanderia, massagem no intervalo e até chuveiro individual. Em vez de equilíbrio,
criaram conforto dentro da exaustão. Mesmo depois da Suprema Corte declarar esse modelo ilegal, pouca coisa mudou. Agora ninguém é obrigado, mas quem sai no horário certo é mal visto. A cultura da performance continua intacta. Tem gente que se orgulha de virar à noite no escritório. Publica foto no aplicativo, marca a empresa, mostra que está ali, firme. Para muitos, descansar virou constrangimento. E o domingo, quando sobra, parece um erro no sistema. No fim das contas, o trabalho deixa de ser só trabalho. Vira um estilo de vida. Ou uma prisão com Wi-Fi e bônus de produtividade. Número 6. A pressão educacional. E não é só o adulto que vive nesse modo automático. Aqui, a corrida começa cedo, às vezes, antes mesmo da criança aprender a ler. Na cidade mais competitiva da China, a educação virou um campo de batalha. Crianças de 3 ou 4 anos já têm cronograma. Aos 8, mal têm tempo livre. E os pais entram juntos nesse jogo. Muita gente gasta até 40% da renda familiar só com o estudo dos filhos. Aulas extras de inglês, matemática, programação, música, robótica, artes marciais, tudo junto. Os horários são tão apertados que tem criança indo de reforço escolar direto para o curso de piano, sem nem passar em casa. O objetivo é sempre o mesmo: conseguir vaga nas melhores escolas. E isso significa tirar notas altíssimas em provas eliminatórias com concorrência absurda. O sistema é tão implacável que surgiram mercados paralelos de tutores. Tem professor ganhando mais com aula particular nos fins de semana do que no salário oficial. A pressão ficou tão pesada que o governo tentou frear. Limitou horas extras, proibiu provas aos domingos. Mas isso só empurrou a demanda para dentro das casas. Agora, tudo acontece por fora, com professores contratados diretamente pelas famílias. E tudo isso gira em torno de um único momento: o Gaokao, o vestibular nacional. Uma nota baixa pode enterrar o futuro profissional de um jovem. Uma nota boa, por outro lado, pode tirar uma família inteira da condição de aperto. Em muitos lares, a vida gira em torno dessa prova. Rotinas são montadas ao redor do estudo. Moradias são escolhidas pela proximidade com escolas boas. Para se ter noção, o reforço escolar entra antes da alimentação no orçamento. Número 7. O metrô como veículo social. Depois de tanta pressão no trabalho e nos estudos, seria de esperar que o transporte fosse um caos. Mas é justamente no metrô que a cidade mostra outro lado: o da organização silenciosa. E exatamente por isso, o metrô merece um tópico só para ele. Mais do que um meio de transporte, o metrô local é uma espécie de espelho da cidade. São mais de 800 quilômetros de trilhos subterrâneos, atravessando bairros inteiros, conectando extremos que parecem mundos diferentes. Nos vagões, todo tipo de gente se encontra. Executivos de terno dividem espaço com operários suados. Estudantes carregam mochilas enormes e fones de ouvido gigantes. Senhoras empurram carrinhos de feira. E o mais impressionante: todo mundo se respeita. Mesmo no horário de pico, a regra silenciosa vale. Ninguém grita, ninguém se empurra, ninguém invade o espaço alheio. Existe uma etiqueta invisível que funciona melhor do que muita lei escrita. Os assentos prioritários quase sempre ficam livres. Quem está na frente da porta já sabe que tem que sair do caminho para deixar os outros desembarcarem. Não precisa avisar. É automático. Só que esse metrô vai além do transporte. Para muita gente, ele virou extensão da casa ou do escritório. É no trajeto que as pessoas assistem séries, estudam, fazem chamadas de vídeo com a família ou até revisam planilhas no laptop. 1 hora no metrô não é tempo perdido, é tempo útil. E nas estações a cidade se reinventa. Músicos tocam nos corredores, comerciantes informais vendem de tudo, de lanches caseiros a cabos de celular. Algumas estações têm shoppings subterrâneos inteiros, com praça de alimentação, farmácia, lojas de roupa e até clínicas odontológicas. O que parece só mais um vagão cheio é, na verdade, um microcosmo que condensa o caos organizado que define essa metrópole. Número 8.
A revolução dos 15 minutos. Se você mora aqui, não precisa sair de casa para praticamente nada. Quer café da manhã? Chega em 8 minutos. Esqueceu o papel higiênico? 10 minutos na porta. Jantar de um restaurante do outro lado da cidade? 15 no máximo. Essa é a lógica da chamada economia dos 15 minutos. Uma obsessão urbana que Xangai levou ao extremo. Mas nada disso seria possível sem um exército invisível de entregadores. São milhares de motos elétricas zigue-zagueando pelas ruas o dia inteiro. Esses trabalhadores conhecem atalhos que nem os mapas mostram. Sabem qual porteiro aceita receber pedido, qual elevador é mais rápido, qual escada evita congestionamento. Eles são a base silenciosa que sustenta a cidade da eficiência. Só que essa velocidade tem um preço. A rotina desses entregadores é puxada. São 12 horas por dia, 50 entregas ou mais. Ganham por volume e são penalizados por atraso. Se chove, perdem tempo. Se o elevador quebra, o sistema acusa lentidão. E a empresa desconta. A maioria vive em quartos minúsculos, longe do centro e depende do celular para tudo. Pegar pedidos, se comunicar, calcular rotas, receber pagamento. A tecnologia não é só ferramenta. É chefe, relógio e fiscal. Do lado de fora, o sistema impressiona. Tudo é rápido, tudo funciona. Mas do lado de dentro, a cidade exige muito mais do que parece. No fim das contas, a conveniência de um clique esconde uma engrenagem pesada. Um motor de gente cansada que corre o dia inteiro para garantir que o futuro chegue em 15 minutos. Número 9. A obsessão pela comida e a cultura do delivery. Comer bem é quase uma religião por aqui. E não importa o tamanho do apartamento ou a correria da rotina. A comida segue sendo prioridade. Nas ruas, dá para ver isso em cada esquina. Senhoras preparando massas frescas na calçada, barracas fritando bolinhos recheados, caldeirões soltando vapor com cheiro de pimenta, gengibre e alho. Mas ao lado dessa tradição milenar, existe um sistema ultramoderno que transformou completamente a forma como se come. A cidade praticamente parou de cozinhar em casa. Com entregas tão rápidas e baratas, faz mais sentido pedir um prato pronto do que ir ao supermercado. Aplicativos sabem exatamente o que você gosta. Analisam seus pedidos anteriores, o clima do dia, até o horário que você costuma comer. Sugerem pratos conforme seu humor, sua agenda e, no caso das mulheres, até com base no ciclo menstrual. Pode parecer exagero, mas aqui é normal. Isso criou um fenômeno novo: os restaurantes fantasmas. Cozinhas que não têm salão, garçom, nem fachada. Funcionam em apartamentos adaptados, galpões ou fundos de outros comércios. São dedicadas exclusivamente ao delivery, com produção em escala e foco em agilidade. Uma dessas pode fazer 500 refeições por dia, num espaço de 30 metros quadrados. O resultado é uma oferta absurda de comida. Tem culinária de todas as províncias chinesas, fusões malucas, pratos futuristas feitos por máquinas. E tudo isso chega na sua porta embalado, quente e dentro do prazo. Só que junto com a facilidade veio uma mudança cultural. Famílias deixaram de se reunir em volta da mesa. A cozinha virou depósito. E comer, que sempre foi ritual social, agora acontece sozinho, em frente ao celular. Em Xangai, a comida continua sendo essencial. Mas o jeito de comer nunca mais foi o mesmo. Número 10. O futuro chegou, mas nem todo mundo embarcou. Por último, tem uma coisa que a gente não pode ignorar: as diferenças. Porque mesmo com toda a tecnologia, eficiência e velocidade, essa cidade também é marcada por contraste. E dos grandes. Xangai virou o laboratório do futuro. Tem carro autônomo rodando na rua, robô fazendo entrega, pagamento por reconhecimento facial, inteligência artificial, organizando o trânsito. Mas esse progresso todo não chega para todo mundo da mesma forma. Quem domina os aplicativos, fala inglês e tem renda estável, vive num paraíso de conveniência. Pode trabalhar de casa, pedir tudo por delivery, pagar qualquer coisa pelo celular e ainda investir na bolsa com 2 cliques. Mas para quem ficou para trás,
ou nunca teve chance de acompanhar, a realidade é bem diferente. Idosos que não sabem usar o celular vivem perdidos num mundo sem dinheiro físico. Trabalhadores manuais estão sendo substituídos por máquinas. E quem depende de salário baixo mal consegue pagar aluguel, muito menos acessar essas facilidades digitais. Nos bairros mais ricos, tem prédio com elevador que reconhece seu rosto e abre a porta sozinho. Em outros, famílias dividem um cômodo com banheiro coletivo e janelas sem vedação. O governo até tenta equilibrar com programas de inclusão digital. Mas a velocidade das mudanças é muito maior que a capacidade de adaptação da maioria. No fim, a cidade mostra como o futuro pode ser cruel com quem não consegue acompanhar. Xangai conseguiu algo raro: colocar 25 milhões de pessoas para viver, trabalhar e sonhar juntas sem que tudo desabe. Mas isso cobra um preço. Aqui, quem não corre, fica invisível ou para trás. E você? Conseguiria viver nesse ritmo? Trocar espaço por conveniência, privacidade por eficiência, descanso por oportunidade? Conta pra gente nos comentários o que mais te impressionou nessa realidade de Xangai. E se curtiu esse mergulho no dia a dia de uma das cidades mais intensas do planeta, aproveita para se inscrever no Belo Mundo, ativar as notificações e compartilhar esse vídeo com quem também gosta de ver o mundo por outro ângulo. A gente se vê na próxima viagem.